Digo que quem a torna conhecida. O observador desejou que o seu nome não fosse publicado com receio de desagradar aos parentes do morto. Eis a sua narrativa. O fato que vou contar ocorreu na manhã de 8 de julho de 1858. Na noite de 7, demorei-me bastante a conversar com um amigo sobre diversos assuntos. Estava bem de bom humor. Entrei tranquilamente em minha casa. Agora é preciso que eu diga como era o meu quarto de dormir. Tinha apenas uma janela, perto da cabeceira do leito, na parede ao longo da qual eu estava deitado. A veneziana não estava inteiramente fechada. Nessa noite, ou antes, na manhã do dia 8, acordei com uma sensação de angústia. A luz diurna filtrava-se através das folhas da veneziana e banhava o soalho. Nessa luz, que era inteiramente suficiente, tive a visão do meu amigo. Jazia no sobrado, no seu vestuário noturno, joelhos erguidos, mãos lançadas para trás e com a palma para o ar. Estava extremamente pálido, a mandíbula caída, como morto. Soltei forte gemido que despertou minha mulher, e ela, tomando-me o braço, sacudiu-me, perguntando-me o que havia. Eu estava apoiado ao cotovelo, contemplando a aparição no soalho. Respondi: vejo X, morto, no chão. Quando eu falei, a visão desvaneceu-se. Minha mulher replicou que eu sonhava. Lembro-me de que eu mesmo inquiri: estarei sonhando, antes de minha mulher me sacudir e ainda quando a visão era nítida. Os pés do fantasma estavam do lado da janela e a sua figura voltada quase de face para mim e da banda da luz. Fui aos escritórios que eram contíguos à casa de X. Como este não tivesse aparecido em toda a manhã, o escrevente disse-me que a mulher que o servia estava inquieta por não ter obtido resposta, ao bater a porta. Imediatamente a visão que eu tivera de manhã me voltou ao espírito. Mandei procurar uma escada para alguém subir até a altura da janela, que não era muito elevada. O escrevente subiu e experimentou tal surpresa que por pouco não caiu. Acabava de ver X estendido no soalho. Pegou num grande martelo de partir carvão e forçou a porta. Entrei no quarto com ele. No sobrado jazia o corpo, exatamente na atitude, posição e vestuário, da visão que eu tivera. Era a perfeita reprodução da visão mencionada. Ele deveria ter se levantado, aberto em parte a veneziana e, sentindo-se preso de um ataque de angina pectoris, teria procurado deitar amoníaco num copo, mas, ao desenvolver esse esforço, caíra de costas, morto. A sua criada informou-me de que ele tinha por costume levantar-se ao romper do dia, abrindo a janela. É permitido pretender que a intensidade do pensamento de um homem na agonia possa produzir o efeito que experimentei? O seu herdeiro legítimo era uma pessoa por quem ele sentia a maior animadversão, ao passo que tinha um sobrinho a quem queria afetuosamente. Possuía grande fortuna e teria deixado tudo a esse sobrinho. Procurando entre os seus papéis, encontrou-se um testamento que, nesse sentido, ele havia começado. Pensei em tudo isso durante muitos anos, discuti o caso com muita gente, mas nunca pude chegar a uma solução satisfatória do assunto. O sentimento de aflição que experimentei ao despertar era indescritível. Semelhava de algum modo à emoção sentida quando acordamos em sobressalto e que nos encontramos diante de um espetáculo terrível. Faz atualmente 33 anos que isso ocorreu e cada pormenor está ainda tão claro em minha memória como se o fato fosse de ontem. O inquérito procedido pela Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas confirmou essa narrativa no seu conjunto, à parte algumas variantes de minudências. Duvidar de que, em certas circunstâncias, o nosso espírito veja cenas de mortos, passando-se à distância, não é verdadeiramente permitido. A visão de que acabamos de falar é das mais dramáticas, na sua própria exatidão. A que vamos ter sob os olhos é talvez mais notável ainda, por causa da distância da cena. O acidente trágico de um filho que se afoga sob um navio, em Nova York, é visto com nitidez por sua mãe desvairada, vivendo em Londres. Vejamos esta narração. O Sr. Clark, um dos principais negociantes de conhecia desde uns 20 anos uma certa senhora Palliser que habitava essa mesma cidade. Tinha um único filho, de nome Matthew, que era marinheiro. Aos 22 anos de idade embarcou para Nova York.
Aproximadamente um mês depois da sua partida, a senhora Palliser procurou o Sr. Clark e disse-lhe, chorando: "Oh, Sr. Clark, o pobre Martin afogou-se." "Como pôde saber isso?" "Afogou-se a noite passada, indo a bordo. Ao atravessar a prancha, escorregou." Vi e ouviu gritar: "Oh, mãe!" Ela afirmou que nesse momento estava na cama, mas sem dormir. Declarou também ter visto sua mãe, morta havia muitos anos, e que se conservava perto do leito, chorando. "Coisa da imaginação", replicou o Sr. Clark. "Não há nada de crível nisso." Mas a senhora persistiu na sua convicção e procurou o Sr. Clark, na semana seguinte, meia dúzia de vezes, talvez. Para tranquilizá-la, ele escreveu para Nova York ao agente do navio a bordo do qual estava o rapaz. Depois de a carta haver seguido, ela continuou a ir informar-se uma vez por semana. Ao cabo de um mês, pouco mais ou menos, chegou uma carta de Nova York dirigida à senhora Palliser, ao cuidado do Sr. Clark. A carta aludida continha notícia dessa morte: Matthew Palliser, de tal navio, afogara-se em tal noite, por ter escorregado na prancha quando atravessava para dirigir-se a bordo. Essa noite era a mesma em que a senhora Palliser tivera a visão. O Sr. Clark descreve a senhora Palliser como uma senhora educada, uma respeitável dama de 65 anos, viúva. O reverendo J. T. Fowler, em Bishop at Fields Hall, Durham, certificou o mesmo fato. Em conversa, o filho do Sr. Clark igualmente confirmou essa narrativa, que não pode causar qualquer sombra de dúvida. Como não ver nisso uma comunicação direta do filho com a mãe, no momento em que ele cai e vai perecer nas ondas? Repitamo-lo uma centena de vezes: negar os fatos é simplesmente ridículo. Eis um caso de observação quase idêntico ao que se acaba de ler. Juntos expressamente dessa maneira para a edificação dos meus leitores, entre os quais, assim o espero, nenhuma incerteza pode subsistir. Uma senhora residente na Inglaterra vê seu irmão que se afoga na América. Eis a narrativa: a 24 de outubro de 1889, Edmundo Dune, irmão da senhora Agnes Paquet, servia como chofer mecânico no Wolf, pequeno rebocador de navios no porto de Chicago. Pelas 3 horas da tarde o mesmo rebocador foi ligado a uma embarcação que devia levar por um rio acima. Quando dispunha boia, o Sr. Dune caiu na água e afogou-se. O corpo só foi encontrado 3 semanas depois do acidente, tendo surgido à superfície em que o Sr. Dune desaparecera. A observadora descreve por esta forma o que experimentou: levantei-me, na manhã do dia do acidente, a hora habitual, deviam ser 6 horas. Tinha dormido bem. Acordei triste e abatida, sem poder sacudir o mal-estar. Depois do almoço meu marido foi para o seu trabalho, as crianças partiram para a escola e eu fiquei só em casa. Volvido algum tempo, resolvi fazer chá e tomá-lo. Entro na despensa, pego na lata do chá e, ao voltar-me, vejo à minha frente, a alguns passos de distância, meu irmão Edmundo ou a sua imagem exata. O fantasma estava quase de costas para mim, inclina-se para a frente, como se caísse, arrastado por 2 cordas ou por uma corda que se lhe tivesse enrolado nas pernas. A visão durou apenas um momento, mas foi muito nítida. Larguei o chá, escondi o rosto nas mãos e exclamei: "Meu Deus, Edmundo afogou-se." Pelas 10h30 da manhã meu marido recebeu um telegrama de Chicago, anunciando-lhe que meu irmão morrera afogado. Ao chegar a casa, disse-me: "Edmundo está doente, encontra-se no hospital de Chicago." Acabo de receber um telegrama. A isto respondi: "Edmundo afogou-se." Eu o vi cair na água. Fiz-lhe então a descrição minuciosa do que vi. Disse-lhe que meu irmão, quando eu o contemplei, tinha a cabeça descoberta, que vestia camisola azul de marinheiro, e não casaco, e que fora arrastado de uma rampa ou parapeito. Notei que as calças estavam arregaçadas e deixavam ver o forro branco. Descrevi também o aspecto do navio, no sítio em que meu irmão caíra. Não sou nervosa nem anteriormente ou depois me sucedeu nada idêntico. Meu irmão não era sujeito a desmaios ou a vertigens. Agnes Paquet. O marido da narradora confirmou em todos os pontos essa narração. Não há dúvida alguma sobre a sua autenticidade. Supor que a vidente experimentou a visão sem causa não é admissível.
A causa deve ser procurada em uma emoção do irmão transmitida à irmã. Comunicação de moribundo. Assim, a observadora não somente sentiu forte impressão acerca de seu irmão, a uma hora muito próxima daquela em que ele morria, não somente soube que ele acabava de falecer, mas ainda viu a representação mais ou menos exata da cena de sua morte. Ter-se-á notado que tal impressão não foi experimentada no próprio instante do acontecimento, mas depois de aproximadamente 6 horas. Foi ela precedida de um sentimento de depressão que começou no momento do despertar e, à primeira vista, somos levados a supor que a narradora viu o acontecimento em sonho e o esqueceu e que a visão subsequente foi o resultado da revivescência do aludido sonho na sua memória, mas não sabemos o bastante para afirmar isto mesmo. Voltaremos a essas explicações no tomo I desta obra, a propósito de uma certa dama, Story, que viu seu irmão esmagado por um comboio, em circunstâncias inteiramente esquisitas. Instruamo-nos ainda com outros exemplos. A Society for Psychical Research narrou, volume V, pag 420, o seguinte fato, que lhe foi transmitido por uma correspondente, a Sra. Green, a 21 de janeiro de 1885. Trata-se de um sonho. Via duas damas, de toiletes elegantes, numa carruagem aberta, quando perto da água o cavalo se deteve para beber, mas, perdendo o equilíbrio, caiu no lago. Em consequência do choque, as duas senhoras, ficando de pé, chamaram por socorro. Os chapéus caíram-lhes da cabeça e, como tudo ia afundar-se, eu principiei a bradar: não haverá, pois, ninguém que lhes acuda. Nisto, acordo, meu marido perguntou-me o que eu tinha, para gritar de tal maneira. Contei-lhe o meu sonho e ele inquiriu se eu conhecia tais damas. Eu não as conhecia nem jamais as vira. Nem por isso deixei de, durante todo o dia, andar muito impressionada. Esse dia era o do aniversário do nascimento do meu filho, do meu também 10 de janeiro, e é por causa desta coincidência que me recordo exatamente da data. Passados 3 meses, recebi uma carta e alguns jornais remetidos por meu irmão, que se encontrava na Austrália, comunicando-me a sua dor por ter perdido uma das suas filhas, que morrera afogada, num passeio com uma amiga. A descrição do acidente correspondia exatamente ao que eu vira no meu sonho. Minha sobrinha havia nascido na Itália e eu não a conhecia. Numerosos testemunhos confirmaram a exatidão dessa narrativa. Os corpos das duas senhoras foram encontrados abraçados e apertados um contra o outro. Os fantasmas of Televing relataram-na igualmente, caso 138, volume I, pag 375, assim como Mears, em Human Personality, I, pag 431. A visão não coincidiu com o acidente, diz Mears, mas seguiu-se-lhe, volvidas mais de 12 horas. Volta a falar nela no tomo I, pag 55, e procura explicar esse sonho, sem o conseguir, como transmissão telepática de um vivo ou um morto. Ficando a Austrália nos antípodas da Europa, quando a noite em Londres é dia em Melbourne, e é provável que a hora do sonho da Sra. Green tenha coincidido com a do acidente. Relataram os jornais com exatidão a data de tal acidente? A confusão de um dia é fácil. A única hora exatamente determinada parece-me ser a do sonho. Mas, donde poderia vir a transmissão telepática? Talvez do pai da Sra. Green, no momento em que lhe contaram o deplorável acidente de sua filha. Mears pergunta se não haveria aqui uma intervenção de espírito. Eu presumo que uma corrente de influência pode ter sido produzida por uma pessoa morta. Essa visão é evidentemente das mais extraordinárias. Tais transmissões telepáticas longínquas podem produzir-se em caso de acidente grave, sem que a morte se lhe siga. Uma senhora vê seu marido ferido a 240 quilômetros, numa batalha, tirando um anel do dedo para lhe enviar. A Sra. Richardson escrevia, a 26 de agosto de 1882, a Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas, a 9 de setembro de 1848, no cerco de Moulton, meu marido, o Major-General Richardson, cavaleiro da Ordem do Banho, então ajudante do seu regimento, foi gravemente ferido e, pensando que ia morrer, pediu a um dos oficiais que o acompanhavam para lhe tirar o anel que trazia no dedo e mandá-lo à sua mulher, que nesse momento se encontrava em Firozepur, a distância de 150 milhas inglesas, pelo menos.
Na noite desse mesmo dia eu estava deitada e meio adormecida, quando vi claramente meu marido ferido, levado do campo de batalha. Eu vi a sua voz dizendo: "Tire este anel do meu dedo e mande a minha mulher." Durante todo o dia seguinte foi-me impossível libertar-me da impressão causada pelo que eu tinha visto e ouvido. Soube mais tarde que o general tinha sido gravemente ferido no ataque de Moulton. Escapou da morte, todavia, e ainda vive. Foi algum tempo depois do cerco que eu soube pelo coronel e pelo oficial, que ajudaram a transportar o general do campo de batalha, que a recomendação referente ao anel havia sido feita justamente no momento em que eu a tinha ouvido em Ferozepore. M. A. Richardson. No inquérito a que a sociedade procedeu, formularam-se várias perguntas do general Richardson. Eis o seu resultado. Primeiro, lembra-se o general de ter dito, no momento em que foi ferido em Moulton: "Tire este anel do meu dedo e mande a minha mulher", ou de outras palavras do mesmo gênero, muito distintamente: "Fiz tal pedido ao oficial que comandava, o Major E. S. Lloyd, o qual me amparou, enquanto meu criado ia à procura de socorros." Segundo, pode lembrar-se a que hora o caso se passou? Foi de manhã, de tarde ou à noite, tanto quanto posso recordar-me. Fui ferido pelas 9 horas da noite, no domingo, 9 de setembro de 1848. O terceiro general tinha, antes de deixar a sua casa, prometido ou dito qualquer coisa à sua mulher, a respeito da remessa do seu anel, se fosse ferido, tanto quanto é possível fazê-lo. Lembro-me de que jamais tive pressentimentos a esse respeito. Sentia naturalmente que, com um fogo como aquele a que estávamos expostos, eu poderia ser ferido. Verifiquemos ainda, caros leitores atentos e sinceros, que aqueles que duvidam desses fatos não são francos ou são surdos, mas que tenham a honestidade de se confessarem ignorantes. A história que vou apresentar não é menos digna de nossa atenção. O Dr. Bruce, de Micanopy, Estados Unidos, escrevia, em 17 de fevereiro de 1884, na quinta-feira 27 de dezembro de 1883, voltava de Gainesville, distante 12 milhas daqui, ao meu laranjal, perto de Micanopy. Eu possuía apenas uma pequena casa de madeira com 3 compartimentos, no meu pomar, na qual, em épocas de cultura, passava a maior parte do tempo. Estava só e bastante fatigado do meu passeio a cavalo, tendo me deitado muito cedo, provavelmente pelas 6 horas. Depois de ter dormido algum tempo, despertei com a sensação de ter sido levantado intencionalmente. O meu primeiro pensamento foi o de que havia alguém na vivenda. Percorri tanto meu quarto como as outras 2 dependências e verifiquei que a hipótese de um ladrão era inaceitável, porque nada aí havia que pudesse tentá-lo. Tornei a deitar-me então e tive bem depressa consciência de uma companhia invisível, não precisamente a de uma pessoa viva, mas antes de uma presença espiritual. O leitor vai sorrir desta ideia, mas eu conto exatamente o que senti. Adormeci, apesar de tudo. Momentos depois vi, em sonho, seguramente, 2 homens empenhados em luta. Um deles caiu seriamente ferido, ao passo que o outro em breve desaparecia. O que caíra tinha a garganta golpeada. Não reconheci nele meu cunhado, porque cobria o rosto com as mãos e estava voltado para o lado esquerdo. Pareceu-me, todavia, tratar-se de alguém que me não era desconhecido. Olhei-o detidamente e vi junto dele minha mulher, que me disse não sair dali, enquanto o ferido não fosse pensado. Esse ferido parecia-me estar deitado em elevada plataforma, rodeada por cadeiras, bancos e carteiras que lembravam uma sala de escola. Fora desse compartimento via eu muita gente, sobretudo mulheres, algumas das quais eu julgava conhecer. O meu sonho terminou aqui. Acordei de novo pela meia-noite, levantei-me e saí para observar o tempo. Depois voltei para a cama, sem, de resto, poder dormir. O sonho mencionado tinha me causado forte impressão. Dias depois recebi uma carta de minha mulher, anunciando-me a morte de seu irmão. A notícia que me dava de tal morte coincidia precisamente com o meu sonho. Seu irmão fora assistir em uma festa de casamento. Entrou numa taberna, encontrando aí um rapaz com quem tivera uma discussão. Ao sair desse lugar, foi atacado pelo seu adversário, que lhe cortou a garganta. Assassínio sem provocação.
Meu cunhado vestia sobretudo com gola erguida, o punhal atravessou-lhe essa mesma gola e cortou a carne até o osso. Foi levado para o estabelecimento e deitado junto do mostrador. Depois de receber o ferimento, parecia exangue. Fora agredido na quinta-feira, na noite de 27 de dezembro, e só faleceu no sábado de manhã. Por outra parte, minha cunhada havia ido para o Kentucky. Deitando-se e adormecendo, durante a noite de sexta-feira, noite da morte de seu irmão, sonhou que via um homem com a garganta aberta, acordando muito assustada e conservando-se acordada até amanhecer. Então um telegrama anunciou-lhe o acontecimento. O inquérito confirmou todas as narrativas. Mas é tempo de concluir este capítulo. Segundo o conjunto das observações aqui expostas, é impossível duvidar da vista à distância das cenas de moribundos e de mortos. Trata-se de manifestações psíquicas da alma dos vivos, em relação, todavia, com a alma dos agonizantes agindo à distância. Laços invisíveis, até hoje pouco estudados, reúnem os seres. O mundo aparente esconde um mundo real quase inteiramente desconhecido. O que há de mais estranho ainda é que às vezes as cenas são vistas antes de representadas no teatro da vida. À volta da morte agitam-se ainda muitos viventes. Mas nós penetramos gradualmente na esfera do além. Já no capítulo seguinte, a ação de seres invisíveis parecerá manifestar-se. O ensinamento deste capítulo, confirmativo dos precedentes, é o de que o homem não é constituído unicamente pelo corpo material sob o nome do qual está inscrito nas estatísticas, mas ainda e sobretudo por um ser invisível que pode agir fora da periferia do corpo tangível. O estudo do homem está para ser reconstituído inteiramente sobre as bases fornecidas pelos conhecimentos psíquicos. A ação da alma estende-se ao longe, tanto no tempo como no espaço. As vistas telepáticas precisas, às quais acabamos de assistir, conduzem-nos à porta de um templo fechado até aqui as investigações humanas. Vamos penetrar nele. Advertências de diversos gêneros precedem a morte ou anunciam-na, previsões pessoais de mortos ficham mesmo o dia e a hora do passamento. Examinemo-las, instruamo-nos, sempre com a mesma liberdade de espírito, sem juízos proibitivos preconcebidos. Capítulo 7. Advertências diversas a precederem a morte ou anunciá-la. Previsões pessoais de mortes em datas fixas. Sonhos premonitórios associados a aparições. Visões singulares. Intersinais. Advertências de acidentes que parecem feitas por seres invisíveis. O que sabemos pouco é, o que ignoramos, imenso. Laplace. Temos estudado, nesta segunda parte, os fatos instrutivos a agrupar à volta da morte, com o fim de aplanar, tanto quanto possível, este terreno de investigações e de não termos, em seguida, à nossa frente, para a terceira parte deste trabalho e para as nossas conclusões, mais do que os fatos de observação que sucedem à própria morte. A nossa documentação é extremamente vasta e muito complexa, mas nada desdenhemos e examinemos tudo. Continuemos a nossa classificação metódica. Os investigadores de verdade são comparáveis aos que procuram o ouro das minas inexploradas, devem remover muitas e variadas pedras para separar algumas pepitas de ouro puro. Só queria oferecer estas últimas aos meus leitores. Procedamos gradualmente. As observações que seguem têm contato com a esfera do além. Vamos ter sob os olhos predições de mortos em datas fixas e de mortes por autossugestão. Afloraremos um domínio desconhecido, no qual pressentiremos a ação de um mundo misterioso que nos envolve e nos penetra, como a atmosfera. Certas advertências parecer-nos-ão mesmo denunciar seres invisíveis. Vimos, no primeiro volume, muitos exemplos de mortes vaticinadas sem causa explicável. Teremos de examinar muitas outras. Antes de irmos mais longe, detenhamo-nos num caso inteiramente de predição de morte em dia fixo, realizada com exatidão. Foi-me comunicado na curiosa carta que reproduzo e que merece a nossa atenção, carta 2291, Winterthur, 23 de dezembro de 1912. Senhor e muito venerado mestre, tenho o maior empenho, para os seus estudos tão úteis, de lhe comunicar um sonho premonitório que se realizou exatamente.
Nessa época era eu empregado de uma grande companhia de seguros contra acidentes de trabalho, a qual continuo ainda hoje a estar ligado, na qualidade de membro da direção geral. Eis o que me sucedeu, na noite de quinta para sexta-feira, dia 2 de agosto de 1901, entro, em sonho, numa cervejaria e vejo no terraço o diretor-geral da nossa companhia, sentado em frente de um copo de cerveja, o que, de resto, costumava fazer. Aproximei-me, sentando-me ao seu lado. Ele estava muito pálido e parecia doente. Perguntei-lhe se se sentia indisposto. Sim, respondeu, não estou bem. De resto, em 15 de agosto haverá um grande falecimento e sou eu quem morrerá. Para sua edificação, repetirei aqui mesmo em alemão a resposta tal como textualmente me foi dada, já, ich fui gar nicht wohl, übrigens gibt es am 15 August in Großesterben, und das geht mich an. Nessa altura, despertei, eram 6h15, hora que habitualmente me levanto, no verão. Enquanto me vestia, contei o sonho à minha mulher, fazendo esta reflexão: é estranho isto, porque o senhor diretor-geral goza de boa saúde. Ontem, quinta-feira, fez uma viagem a Lindau, perto do Lago de Constança, e deve ter regressado à noite. Pelas 7h30 vou para o escritório, espero o correio, que se demora. Trazem-mo, enfim, informando-me de que o senhor diretor-geral viera no dia anterior à companhia, começando a ver a correspondência, mas que tivera de pôr de parte o trabalho e fazer-se conduzir em carruagem ao seu domicílio, por se sentir indisposto. Não voltou ao escritório e expirou na quinta-feira, dia 15 de agosto, pelas 10 horas da noite, arrebatado por uma pericardite. Comunico-lhe o fato tal como o vivi, sem comentários, e somente acrescentarei que minha mulher transmitira o meu sonho, no dia 15 de agosto, ao nosso médico habitual que nesse dia veio vê-la. Sabendo que ele era também um dos clínicos consultados pelo meu diretor, minha esposa pedira-lhe notícias dele, contando-lhe o que eu havia sonhado. O médico respondeu-lhe evasivamente, assegurando-lhe, de resto, que o diretor não se encontrava relativamente muito mal. Terminando, acrescentarei que o diretor-geral, que me anunciou em sonho, com 15 dias de antecipação, o seu próximo passamento, tratava-me, no escritório, com a mesma benevolência com que tratava os meus colegas e os outros empregados, sem ter nenhuma preferência especial por mim. No meu entender, não há, pois, razão que explique o ter sido eu o escolhido para receber tal comunicação, em vez de outro qualquer. Que pensar disto? Telepatia. Abstenho-me de todo julgamento. A. Villinger. Poderíamos publicar esta narrativa no primeiro volume, no capítulo sobre a visão do futuro, ou no da telepatia, tudo se relaciona em nosso estudo. Todavia, aqui ficará no seu lugar verdadeiro. Parece que aquele que se sentia próximo da morte atuou no espírito do narrador. Como já notamos, envolvem-nos ondas psíquicas. Seguramente, a maior parte dos sonhos nada significam e não se realizam. Importa distinguir os sonhos cerebrais insignificantes dos sonhos psíquicos. Nos casos idênticos a este, a precisão é impressionante. Primeiro, a pessoa tocada pelo sonho é assinalada. Segundo, é fixada a data da morte. Terceiro, o sonho coincide com o momento em que a doença se declarou, sem que, além disso, o percipiente haja recebido nenhuma indicação que deixasse supor tal doença. Todas essas coincidências são demasiadamente acentuadas para não merecerem a nossa atenção. Seríamos culpados se nos não instruíssemos a seu respeito. Não sentimos, nós todos, que existe um novo mundo para estudar, mundo psicológico imenso. A essa visão premonitória podemos comparar a que se vai seguir. Morte iminente, vista em sonho pela mulher de um condenado, foi-me assinalada pelo pároco de Baux de Breteuil, Euri, diretor de Jogos Florais, o Abade Moulin, a 23 de setembro de 1900. O artigo que me enviou era extraído do Petit Parisien e tinha a data que acabo de mencionar. Ei-lo,
Carta 951. Durante a última noite um alfaiate, Sr. Alexandre Drouart, de 26 anos de idade, morador na Rua Davron número 67, dormia pacificamente no seu leito, quando foi acordado em sobressalto pela esposa, que, deitada a seu lado e presa de um pesadelo assustador, soltava gritos de desespero e verdadeiras lamentações. A mulher explicou-lhe que no seu sonho acabava de vê-lo morrer, ao cabo de uma agonia de alguns instantes. Sonho, mentira, replicou o alfaiate. Tranquiliza-te. Bem vês que estou de saúde e não tenho o menor desejo de morrer. Dizendo isto, levantou-se para beber algumas gotas d'água, tornando depois a deitar-se, ao passo que sua esposa havia já readormecido. Volvida 1 hora, pelas 4 da manhã, a senhora Drouart despertou, verificando que seu marido, que parecia dormir, não respirava. Assustada, chamou os vizinhos e em seguida o médico, o Dr. Sucy, que apenas pôde verificar o óbito do rapaz, declarando que o falecimento do infeliz deveria ter ocorrido 3/4 de hora antes, pouco mais ou menos, e fora motivado por afecção cardíaca. Curiosa coincidência. O Sr. Deslandes, comissário de polícia, depois de ter procedido aos exames do estilo, autorizou o enterro. Não nos recorda esta observação, sob a forma todavia menos dramática, a que relatamos no tomo I, da senhora Marichal e seu marido. O meu honrado correspondente acrescentava, o redator não leu ainda, como senhor-inho desconhecido, porque, se assim fosse, não teria visto simples coincidência nesse acontecimento. Nesses dois exemplos a morte, ainda que anunciada, não foi prevista pela vítima. Eis um caso oposto, um homem que sabe que vai morrer e que assim o anuncia ao seu médico. Corpo gasto, mas alma que se conserva integralmente. Foi o meu sábio amigo, Dr. Danjou, quem me relatou este fato, observado por ele próprio, em 1912, em Nice. Um doente atacado de pielonefrite crônica disse-me um dia, o mesmo dia da sua morte, no momento em que eu o deixava, por alguns instantes, não se demore muito tempo lá por fora, porque sinto aproximar-se o fim. Esse enfermo, de mais de 60 anos de idade, encontrava-se em estado de desorganização física geral, mas em nada havia alterado as suas faculdades mentais. Tinha a sensação muito nítida de que estava de posse de todo o seu juízo, de toda a sua razão, embora soubesse que o seu corpo estava ferido nas suas forças vivas. O seu psiquismo em nada fora modificado pela enfermidade que lhe deixara intacto o território cerebral. A parte do corpo atacada, muito afastada do cérebro, não havia influído na sua potência de raciocínio e sentia-se, conversando com ele, que a sua alma, locatária desse corpo em desorganização anatomo-patológica, era absolutamente independente dele. Vejo aí uma confirmação das suas convicções, tão magistralmente afirmadas nas páginas 37, 44, 46 e 71 do seu livro Antes da Morte. Esse caso não se parece com o do professor Potier, Pag. 74. Quando voltei, passado 1/4 de hora, ele tinha morrido. E extinguira-se, exclamando subitamente, eu parto. Essa observação do Dr. Danjou é um documento técnico para comparar com todos os que aqui estudamos. Eis uma outra, não menos notável, que me foi enviada de Bari, em 1906, e publicada no Corriere delle Puglie de 17 de dezembro desse ano. Foi escrita por um padre de Bari, o professor Salvador Filiori, e diz respeito à morte do advogado Caetano Rei David, personagem muito conhecida em Puglie. Escreveu o narrador, há 5 dias apenas estava eu com ele no comício agrícola, do qual era presidente. Entre os assistentes encontrava-se também o moço Marquês Arnaldo Cadaleta. A conversação versava sobre as experiências espíritas e evocações de defuntos que se praticavam em algumas povoações da nossa província. Enquanto falava como um curioso bastante indiferente, o Sr. Rei David deteve-se, parecendo impressionado por uma ideia, e disse-me, escute, professor, minha mãe morreu há 41 anos e nunca me aconteceu sonhar com ela. Mas esta noite apareceu-me via dirigir-se para mim com os braços abertos, abri os braços por minha vez e abraçamo-nos. Este sonho fez nascer no meu espírito a convicção de que minha mãe me chama e que minha morte está próxima, muito próxima.
Que me diz a isto, professor? Sonhos, respondi. Seja como for, 3 ou 4 dias depois estava ele morto. O fato não deixa de surpreender. Visão de defunto, em sonhos, associada à morte iminente. Não é muito rara. Voltaremos ao assunto mais adiante, terceiro volume, quando tratarmos das aparições de defuntos nos leitos de morte dos agonizantes. As previsões pessoais de mortes, em datas fixas, são assaz numerosas também. Conheço, por minha parte, mais de uma centena delas, além dos exemplos mencionados em meu primeiro volume. Vamos examinar algumas. Já que vivemos ainda em plena ignorância acerca da extensão das nossas faculdades psíquicas, é do nosso dever observar com cuidado e sem qualquer decisão antecipada todos os fatos que podem fornecer documentos precisos à análise e ao conhecimento dessas faculdades. A senhora Frondoni Lacombe, de Lisboa, a bem conhecida escritora, contou-me, em 1911, o caso muito extraordinário e absolutamente autêntico que vou apresentar e que foi por ela mesmo observado, carta 2158, caro mestre e amigo, aqui em Lisboa, no Hospital de S. Luís dos Franceses. Uma irmã de S. Vicente de Paulo, Maria Souchon, sentia-se muito doente do estômago e em grande estado de prostração. A superiora mandou chamar o médico, o Dr. Beira, que encontrou a referida irmã muito mal, e como ele era católico convicto, julgou do seu dever aconselhar a superiora a fazê-la confessar o mais depressa possível, porque de um momento para outro uma crise poderia arrebatá-la. A superiora fez conhecer a doente a opinião do médico e o seu confessor, o padre Fragues, apresentou-se imediatamente. No dia seguinte ministrou-lhe os últimos sacramentos. Era uma segunda-feira. A enferma, muito resignada depois de ter sido sacramentada, pediu às suas companheiras que se não afligissem imediatamente, que dormissem tranquilas porque, afirmou ela, eu só morrerei no próximo sábado. Como sabeis? Interrogou a superiora. Foi a Santa Virgem quem mo disse, respondeu a irmã. Acaba de aparecer-me, informando-me a tal respeito. Toda a minha vida eu lhe exprimi o desejo de morrer num sábado, o dia que lhe é consagrado. A superiora acreditou numa alucinação. Nos dias seguintes, até sábado às 6 horas da tarde, nenhum agravamento na sua saúde se notou. É singular, dizia a irmã. É já tão tarde, a Santa Virgem não veio ainda buscar-me, e, todavia, tinha-mo prometido. Oh, replicou a superiora, a Santa Virgem não pode ocupar-se de vós, tantos são os que a imploram. Mas, de repente, a enferma exclamou, não, não. A morte aproxima-se. Apalpai meus pés. Estão gelados. Sim, morri já, até a cintura. Estou morta. Um Cristo depressa. Uma Santa Virgem. Orai, orai. E ela morreu. Eis aqui um fato verdadeiramente curioso. Poderemos pensar que a ideia da agonizante desempenhou papel capital e bastou para provocar a morte à hora fixada. A certeza premonitória nem por isso é menos impressionante. Saber na segunda-feira que se morrerá no sábado é alguma coisa que ultrapassa os atributos da matéria e da mecânica biológica. A mãe de Jesus Cristo nada tem nessa questão, mas o espírito da religiosa tem muito. Convencida de que a Santa Virgem a ouvia, a atendia, a boa religiosa conservou-se viva até sábado, por autossugestão. Isto é fato psíquico digno de atenção. No seu trabalho Contribuição para o Estudo de Certas Faculdades Cerebrais Desconhecidas, o Dr. W. de Sermin relata um acontecimento, observado igualmente por ele próprio, na sua longa carreira, muito análogo ao precedente e mais notável ainda. A observação técnica que se vai ler é, seguramente, das mais estupendas. Deve-se a um sábio médico, observador excelente que os meus leitores já conhecem. Não haverá, como pensa o autor, mais do que faculdades cerebrais em jogo na história que se segue. João Vitalis era um homem robusto, nutrido, sanguíneo, casado, sem filhos e gozando de perfeita saúde. Devia ter 39 anos quando foi subitamente acometido por febre violenta e dores articulares. Eu era o seu médico, os sintomas eram os de reumatismo articular agudo. O tratamento atual dessa doença, pelos salicilatos, era desconhecido nesse tempo.
Aplicávamos então a quinina, o ópio, o nitrato de potassa, o cólchico, as bebidas diuréticas, etc. O mal arrastava-se por espaço de 6 semanas, terminando em muitos casos pela cura. Algumas vezes, no entanto, a morte sucedia-se, em virtude de complicações cardíacas ou cerebrais. Fiquei surpreendido, na manhã do 16º dia, ao encontrar João Vitalis inteiramente vestido, sentado no leito, sorridente, com os pés e as mãos desembaraçados por completo e não apresentando o menor sinal de febre. Na véspera, havia-o eu deixado em estado lamentável. As articulações do ombro, do cotovelo, das mãos, do joelho, dos pés, estavam tumeficadas e faziam-no sofrer. Tinha muita febre e eu não podia prever que o fosse encontrar tão fresco e bem disposto. Com muita calma, disse-me que atribuía a sua cura súbita a uma visão que tivera durante a noite. Asseverava que seu pai, falecido havia anos, lhe aparecera. Eis pouco mais ou menos o que me disse: meu pai veio visitar-me esta noite. Entrou no meu quarto por esta janela que dá para o jardim. Primeiro, fitou-me de longe, depois aproximou-se de mim, tocou-me no corpo todo para me tirar as dores e a febre, e seguidamente anunciou-me que eu ia morrer esta noite, às 9 horas precisas. No momento em que ia deixar-me, acrescentou que esperava que eu fosse preparar-me para a morte, como bom católico. Mandei chamar o meu confessor, que não se demorará, vou confessar-me e comungar, em seguida pedirei a extrema-unção. Agradeço-lhe todos os seus bons cuidados. O meu falecimento não será derivado de qualquer falta da sua parte e meu pai quem o deseja, tem, sem dúvida, necessidade de mim, virá buscar-me às 9 horas, esta noite. Tudo isto era dito muito tranquilamente, com rosto risonho, e real expressão de contentamento radiava na sua fisionomia. O senhor teve um sonho, uma alucinação, disse-lhe eu, e admiro-me de que acredite nisso. Não, não, replicou ele, estava perfeitamente acordado, não foi um sonho. Meu pai entrou, na realidade, aqui. Viu e ouviu. Tinha o aspecto de estar bem vivo, mas, para que acreditar nessa profecia da sua morte à hora fixa, quando já se encontra curado, meu pai não me pode ter enganado. Tenho a certeza de que morrerei esta noite, à hora que ele anunciou. O seu pulso era forte, calmo, regular, a sua temperatura normal. Nada indicava um doente em estado grave. No entanto, prevenia a família de que os casos de reumatismo cerebral eram fatais algumas vezes, e o Dr. R., um velho e excelente clínico, foi chamado para uma conferência. Chegou e, diante do enfermo, entregou-se a toda sorte de brincadeiras acerca da sua alucinação e da sua pretendida morte próxima, mas, particularmente, junto da família reunida, disse que o cérebro do padecente fora atingido e que, nestas circunstâncias, o prognóstico era grave. A serenidade do doente, acrescentou, é estranha e insólita. A sua crença na objetividade da sua visão e na sua morte próxima é surpreendente. De ordinário, tem-se medo da morte e ele não se preocupa com isso, pelo contrário, parece feliz e contente em morrer. No entanto, posso garantir que não tem o aspecto de homem que falecerá esta noite. Quanto a fixar com antecipação o momento da sua morte, é uma farsa. Voltei ao meio-dia a ver o meu enfermo, que me interessava vivamente. Encontrei-o de pé, passeando no quarto de um lado para o outro, e isto com passo firme, sem o menor sinal de fraqueza ou dor. Ah, disse-me ele, eu esperava-o. Agora que já me confessei e comunguei, posso comer alguma coisa? Tenho uma fome atroz, mas nada queria comer sem a sua autorização. Como não tivesse a menor febre e mostrava toda a aparência de boa saúde, permiti-lhe que comesse um bife com batatas. Tornei a visitá-lo pelas 8 horas da noite. Queria achar-me perto do doente para ver o que ele faria quando chegassem as 9 horas. Continuava a estar alegre, tomava parte na conversa com jovialidade e convenientemente. Todos os membros da sua família se encontravam reunidos no quarto do enfermo. Conversava-se, ria-se. O seu confessor, que também ali estava, disse-me que se vira forçado a ceder às instâncias do doente que acabava de ministrar-lhe a extrema-unção. Não o queria contrariar, acrescentou ele, e ele insistia de tal forma. De resto,
Trata-se de sacramento que pode ministrar-se muitas vezes. Havia um relógio no quarto, e João, que eu não perdia de vista, olhava-o, de tempos a tempos, ansiosamente. Quando o ponteiro marcou 9 horas menos 1 minuto, e enquanto as outras pessoas continuavam a rir e a conversar, ele levantou-se do sofá em que estava sentado e disse tranquilamente: chegou a hora. Abraçou sua mulher, seus irmãos e suas irmãs, saltando depois para o leito agilmente. Sentou-se, arranjou os travesseiros e em seguida, como um ator que saúda o público, curvou muitas vezes a cabeça, exclamando: adeus! Adeus! Estendeu-se na cama sem se apressar e não tornou a dar sinal de si. Aproximei-me lentamente, persuadido de que ele simulava a morte. Com grande surpresa minha, tinha na verdade morrido, sem agonia, sem estertor, sem um suspiro. Morrera como eu nunca tinha visto. Esperou-se, a princípio, que se tratasse apenas de uma síncope prolongada, uma catalepsia. O enterro foi adiado por certo tempo, mas, por fim, tivemos de render-nos à evidência, diante da rigidez cadavérica e dos sinais de decomposição que se seguiram. Este caso, relatado pelo sábio médico, depois de longa experiência fisiológica, é ainda mais curioso do que o primeiro. Segundo todas as probabilidades, o pai do enfermo não veio realmente avisá-lo do seu próximo fim, assim como acontecera com a Virgem Maria, no caso precedente, porque basta que o tivesse acreditado, que disso tivesse a impressão subjetiva, para estar convencido de tal. A autossugestão igualmente. Entretanto, sendo o nosso fim de instruirmos-nos com toda a liberdade, não podemos deixar de recordar-nos da aparição de uma mãe narrada há pouco. Seja como for, a premonição do instante da sua morte nem por isso deixará de constituir um fato verdadeiramente extraordinário e assombroso, sobretudo com tal ar de satisfação, de certeza e de perfeita simplicidade. Desarranjo cerebral, supor-se-á? É possível, mas a explicação não é completa. Que espécie de desarranjo e como? Tal explicação teria necessidade de ser explicada também. Há, ali, clara manifestação de faculdades psíquicas desconhecidas. O que aqui nos interessa é a previsão tão exata e precisa de um acontecimento vindouro. Mesmo que fosse a convicção de morrer que tivesse provocado o desfecho, seria preciso ainda saber como ele teve tal convicção, como viu o seu estado de saúde e a sua ruína final. Se tivesse pensado em atrasar o relógio 10 a 15 minutos, ele teria, certamente, morrido 10 ou 15 minutos mais tarde, porque tinha os olhos fixos nos ponteiros e deitou-se para morrer quando os mesmos ponteiros marcaram exatamente as 9 horas. Não deteremos o coração à nossa vontade. A natureza confiou os movimentos cardíacos aos centros nervosos, colocados nas partes inferiores do encéfalo, fora da ação direta da vontade. Esses centros têm uma energia que lhes é própria e que se não esgota facilmente, fornecem a força necessária às contrações do coração, independentemente dos outros órgãos, mesmo quando estes últimos são gravemente atingidos. Semelham-se a governos provincianos que, tendo recebido ordens do chefe do Estado, continuam a executá-las, mesmo muito tempo depois da abolição completa dos poderes deste último. Não nos apressemos a assentar conclusões sobre as aparições premonitórias. Envolve-nos um mundo psíquico, mas qual é a sua natureza? Para os católicos, a Santa Virgem está associada à maior parte das cenas religiosas, muito mais frequentes vezes do que as três pessoas da Trindade, inacessíveis, e é-lhes, seguramente, toda estranha também. Acabamos de ver aqui essa associação da Santa Virgem, no caso do pai de João Vitalis e da mãe de Rei David. Registremos essas impressões para o nosso estudo geral. Nas três narrativas que verificamos, a primeira apresentou a associação de uma pobre mãe defunta, a segunda uma promessa da Virgem Maria, e a terceira um pai muito amado. Eis uma profecia do mesmo gênero, feita em nome de Santa Brígida. A Filosofia da Ciência, de Palermo, publicou a narração seguinte de uma predição de morte em conexão com uma crença supersticiosa e, no entanto, fora de toda a explicação por autossugestão, porque a morte foi acidental, sendo todavia muito dramática. Eis a carta publicada, Marianópolis, Caltanissetta, 20 de maio de 1911.
Caro Dr. Calderone, falei-lhe de um caso extraordinário ocorrido nesta comuna e designado pelo povo com o nome de Milagre de Santa Brígida, porque se espalhou aqui a convicção de que os devotos da mesma santa obtêm a graça de serem por ela prevenidos da sua morte, pelo menos com 3 dias de antecipação, podendo preparar-se para bem morrer. Encarregou-me o senhor então de proceder a investigações sobre os pormenores da narrativa e de documentá-los do melhor modo possível. Desempenhei-me do encargo e posso hoje comunicar-lhe o que se segue. Em outubro de 1875, época de banditismo, notou-se nos arredores de Marianópolis, na estrada de Vale do Inferno, um indivíduo decentemente vestido e de atitudes suspeitas. Uma certa Carmela Guercio, ainda viva, foi a primeira vê-lo e correu à aldeia para o anunciar. O maireu barão Pedro Landolina de Rigilifi enviou ao sítio indicado muitos guardas, que prenderam o homem, trazendo-o para a aldeia. Segundo as indicações fornecidas por ele e as das prefeituras de Caltanissetta e de Girgente, pôde concluir-se que se tratava de um certo Rosário Casareto, natural de uma comuna das Calábrias, que, depois de desgostos íntimos, abandonou a casa conjugal e, em estado de exaltação, errando através dos campos, tinha vindo até aqui. Esperando os esclarecimentos necessários para o identificar e providenciar sobre o seu caso, Casareto foi retido num quarto do réis do chão contíguo a outros, onde se alojavam os guardas, e sob vigilância destes. Conservava entre os lábios um objeto que ele pretendia ser uma relíquia de Santa Brígida, da qual se considerava devoto, e disse às pessoas que se aproximavam dele que apenas lhe restavam 3 dias de vida. Na manhã seguinte teve ocasião de repetir numerosas vezes que só viveria 2 e, no outro dia, que unicamente viveria 1. Essa profecia, no momento em que foi feita, provocou um sentimento de lástima em todos quantos o ouviram e que se julgavam na presença de um louco. Volvidos 3 dias, enfim, providenciou-se para a remoção do homem daqui para Caltanissetta, para ser, seguidamente, levado a Girgente. Os guardas a cavalo, Pedro Raza e Salvador Cali, receberam ordem para o acompanhar. No instante em que os referidos guardas se apresentaram para tomar conta de Casareto, ele bradou: "Eis os meus verdugos." Colocaram-no num cavalo aparelhado pelo arrieiro Salvador Arnone, e todos, incluindo o mencionado Arnone, se meteram a caminho para Caltanissetta, passando pelo bosque Miniane. Havia nesse bosque uma fonte e nela um bebedouro. O grupo deteve-se aí para dar de beber aos animais e, no momento em que se tratava disto, o cavalo de Casareto, desviando-se, rompeu a galope, afastando-se algumas centenas de metros. Não se conheceu nunca a verdadeira causa desse desvio e da fuga do cavalo. Supondo que Casareto quisesse fugir, o guarda-raza correu para ele, na sua montada, mas, por causa dos acidentes do terreno, a mesma montada caiu com o cavaleiro e um tiro de mosquete desse guarda, partindo, atingiu Casareto, matando-o redondamente. Raza foi condenado a 4 anos de prisão, como culpado de morte por excesso de zelo. Tal é o fato conhecido e recontado pela maior parte dos habitantes daqui. Do Sr. Salvador Ferrara, secretário da Congregação de Caridade local, tive a confirmação de todos os pormenores que referi. Acrescentou que se encontrava presente no momento em que os guardas apareceram a Casareto e ouviu a exclamação deste último: "Eis os meus verdugos." O Sr. Ferrara era então telegrafista e a sua repartição estava situada por cima do local em que se achava Casareto. No instante em que ele proferiu as aludidas palavras, estava o Sr. Ferrara encostado à varanda. Interroguei também o arrieiro Arnone, que igualmente me confirmou a narrativa, ajuntando um outro ponto de não menor importância: quando, na viagem de Marianópolis para Caltanissetta, chegaram à estrada, 2 quilômetros aproximadamente, antes do bebedouro, Casareto apeou-se, ajoelhou e rezou, dizendo depois: "Restam-me ainda 20 minutos para viver", e tornou a montar. Procedendo a investigações sobre tão singular incidente, conheci um outro caso de milagre de Santa Brígida. Tais são os fatos. Que os competentes os discutam e expliquem. Salvador Riso, secretário comunal. Seguem os atestados. Que vem Santa Brígida fazer aqui?
É admissível que ela seja realmente envolvida nessas histórias, da mesma forma que a Virgem Maria na morte da religiosa, atrás relatada pela senhora Lacombe. Entramos num mundo invisível difícil de determinar. Mas não percamos de vista a influência do moral sobre o físico. Possuo na minha coleção muitos exemplos de indivíduos mortos que apareceram a pessoas amigas para lhes anunciar o seu próximo falecimento, e igualmente de aparições de desconhecidos anunciando a morte, fora de todo laço de parentesco ou amizade. Procuramos nós, em determinados casos, explicar esses fatos por sonhos acidentais que exerceram forte impressão, ou por diversas autossugestões, mas tais explicações parecem-me pouco adequadas aos fenômenos observados. Consideremos, entre outros, o da aparição seguinte. Leiamos esta carta: há 60 anos a senhora Carleton morreu no condado de Leitrim. Era amiga íntima de minha mãe e poucos dias depois da sua morte apareceu-lhe em sonho, dizendo-lhe que nunca mais tornaria a vê-la assim, com exceção de uma única vez, e que isso se realizaria 24 horas antes da sua morte. Em março de 1864 minha mãe vivia, com seu genro e minha filha, o doutor e senhora Lyon, em Dalkey. A 2 de março, à noite, foi para o seu quarto, muito alegre gracejando com a senhora Lyon. Nessa mesma noite, ou antes, de madrugada, meu genro, ouvindo barulho, despertou sua mulher, pedindo-lhe que fosse ver o que se passava. Encontrou minha mãe com metade do corpo fora do leito e uma expressão de horror estampada no rosto. Sossegou-a da melhor maneira possível. Na manhã seguinte minha mãe parecia no seu estado normal, almoçou, como de costume, na cama, e muito jovialmente. Durante o dia tomou um banho. Tendo mandado procurar sua neta, contou-lhe que a senhora Carleton tinha, enfim, após um intervalo de 50 anos, vindo falar-lhe da sua morte muito próxima e que ela morreria na manhã seguinte à mesma hora. Acrescentou que, por precaução, havia tomado um banho, para evitar a lavagem do seu cadáver. Começou então a declinar pouco a pouco e morreu na manhã do dia 4 de março, a hora anunciada. O doutor e senhora Lyon corroboraram essa narrativa. Minha mãe tinha-me sempre dito que tornaria a ver a senhora Carleton, justamente antes da sua morte. Thomas James Norris Dalkey, Irlanda. O doutor Lyon escrevia, por sua parte, de Dublin, a 30 de agosto de 1883, a falecida senhora Dorcas Norris dissera-me muitas vezes que a senhora Eliza Carleton lhe aparecera num sonho, prometendo voltar a aparecer-lhe uma última vez, 24 horas antes da sua morte. Na noite que precedeu o seu falecimento anunciou que a advertência que esperava havia 56 anos lhe havia sido feita e que expiraria na noite seguinte, o que se realizou. Richard Serdon Lyon. Assim, eis aqui uma pessoa de perfeita saúde que está certa de morrer dentro de algumas horas e que toma um banho para evitar à sua família o trabalho da sua toilette mortuária. Podemos explicar essa morte? 3 hipóteses se nos apresentam. A primeira é que a defunta senhora Carleton agiu, realmente, sobre a sua amiga. A segunda é que o primeiro sonho, puramente acidental, causou à senhora Norris uma impressão tão profunda que, quando se renovou, também por acaso, lhe impôs a certeza da sua morte iminente e que seria provocada por autossugestão. A terceira é que esta morte, preparando-se organicamente, foi natural e fez repetir o sonho anunciador. A primeira hipótese é para considerar, as duas outras são mais complicadas, mais defensáveis. Não indica também o exemplo seguinte que uma defunta pode conhecer uma data de morte? É-nos apresentado pelo célebre poeta inglês Browning e lê-se na sua obra Life and Letters of Robert Browning, pela senhora Sutherland, Pag. 277, em junho de 1863 Ascta. Arabel Barrett, irmã da senhora Barrett Browning, morria vitimada por doença do coração e extinguia-se nos braços de Browning, como havia sucedido 7 anos antes com a esposa deste último. No mesmo dia Browning comunicava a triste notícia à senhorita Blood e revelava-lhe uma circunstância estranha que se prendia com esta morte.
19 de junho de 1868. Sabe que não sou supersticioso, no entanto eis uma nota inscrita por mim no meu canhenho, com a data de 21 de julho de 1863. Ontem disse-me Arabel que tinha o espírito fortemente agitado por um sonho da noite precedente, domingo, 19 de julho. Sua irmã aparecera-lhe, a falecida esposa de Browning, e ela perguntou-lhe, quando chegará o dia em que nos reuniremos? A morta respondeu, dentro de 5 anos, minha querida. Seguidamente, Arabel acordara. No seu sonho tinha consciência plena de que falara com uma pessoa defunta. Ao cabo de 5 anos menos um mês o acontecimento realizava-se. Browning escrevia, havia-me esquecido da data do sonho, supus que não teriam passado mais de 3 anos e que, conseguintemente, faltavam 2 anos ainda para a realização da profecia. Quantas atraentes investigações se apresentam ao nosso estudo! Nada sabemos ainda de todo esse mundo invisível e foi para conseguir alguma coisa que empreendi este trabalho. Infelizmente, em vez de 3 volumes, ele reclamaria 10. Os sonhos premonitórios, concernentes aos mortos, são sempre um enigma para nós. Eis 2, assaz singularmente circunstanciados, que me foram transmitidos em